noite a todos. Sejam bem-vindos à terceira sessão das Partilhas à Quarta. Esta sessão versa o tema dos manuais digitais. Vamos, portanto, falar um pouco sobre iniciativas que estão a decorrer tanto a nível nacional no continente como na região autónoma dos Açores, da Madeira, peço desculpa. Vamos começar por dar a palavra à doutora Milena Jorge, da RTGE, que nos vai fazer um enquadramento do projeto piloto que tem estado a decorrer a nível do continente, envolvendo um conjunto já alargado de escolas. Vou passar então a palavra à Milena. Faz favor, Milena, eu vou interromper a minha partilha. Muito obrigada, Rosália. Muito boa noite a todos e a todas. Antes de mais, dizer-vos que é um gosto estar nesta sessão, participar nesta sessão das Partilhas à Quarta, cujo tema de hoje é precisamente os manuais digitais. Como a Rosália disse, eu vou fazer uma brevíssima contextualização do projeto piloto de manuais digitais. Portanto, este projeto foi lançado no ano letivo anterior, 2020-2021, pela Secretaria de Estado e Adjunta da Educação e está a ser implementado pela Direção-Geral da Educação. O objetivo principal deste projeto piloto consiste precisamente em investigar todo o processo de transição dos manuais em formato de papel para o formato digital, ou seja, perceber de que certa forma como é que este processo está a ser feito. Por outro lado, também pretendemos perceber e abordar alguns modelos e práticas pedagógicas ao nível da aprendizagem dos alunos, identificando logo desde o início as suas potencialidades e também constrangimentos ao nível da utilização dos recursos educativos digitais, nomeadamente os manuais digitais. Por outro lado, gostaria aqui de referir que, apesar deste projeto se intitular Projeto Piloto de Manuais Digitais, ele não foca unicamente os manuais digitais, mas também aborda outros recursos educativos digitais, a título de exemplo, plataformas de aprendizagem digital. Estão atualmente envolvidos 24 agrupamentos, sendo que na primeira fase apenas 9 agrupamentos participaram na iniciativa. Atualmente este alargamento foi feito a 2 níveis, em que as escolas, os 9 agrupamentos procederam ao alargamento, ou seja, envolveram as turmas, a turma que estava, os anos que estavam atualmente, mas deram continuidade aos anos escolhidos, ou seja, deram assim a sequência pedagógica do processo. E foram inseridos mais 15 agrupamentos esses que reuniam as condições para integrar este projeto. Como já referi, estão 24 agrupamentos envolvidos, cerca de 190 turmas, perto de 700 docentes, 3.753 alunos e 8 editoras. Uma vez que se trata de um projeto piloto, é necessário investigar, não é? E nesse sentido a DGE teve a necessidade de contratualizar com uma instituição do ensino superior, neste caso a Universidade Católica. Este projeto foi coordenado pelo professor José Lagarto. E por se tratar de um projeto foi necessário fazer a definição das dimensões que iriam estar no projeto, e neste caso temos 4 dimensões, a dimensão da tecnologia, e aqui foram abordadas as questões relacionadas com as especificidades mais técnicas dos equipamentos, a internet, a conectividade, o software propriamente dito, as plataformas, etc. E também aqui referir que também foi analisado o espaço físico, ou seja, quais as condições necessárias para a utilização destes equipamentos. Ao nível da pedagogia, foram analisadas as competências digitais dos docentes, nomeadamente ao nível da utilização pedagógica dos recursos educativos digitais, os manuais digitais. Foi também analisado, feita uma autorreflexão das próprias práticas e também das práticas mais inovadoras, e foi também analisada aqui na dimensão da pedagogia a questão dos métodos e práticas de avaliação.
Quanto aos recursos educativos, foram analisadas algumas bibliotecas digitais, repositórios online, foi também estudada aqui a forma em como os professores faziam a seleção, que critérios utilizavam na escolha de determinados recursos educativos, e também foi analisada aqui a gestão curricular entre os diversos conteúdos. E por fim, ao nível do contexto, nessa dimensão foi analisado mais a nível da liderança das próprias escolas, ou seja, que liderança é que a escola tinha, por exemplo, ao nível da motivação, quer dos alunos, professores, até mesmo dos encarregados de educação e também de algumas parcerias que foram estabelecidas. Nesse estudo também foram apresentadas por esta equipa algumas recomendações a ter em conta para os agrupamentos que queiram inserir ou integrar este projeto. Nós vamos destacar só algumas a nível dos equipamentos e da conectividade, de referir que é necessário disponibilizar logo desde o início os equipamentos necessários, as tecnologias aos alunos e também aos professores, assegurar a conectividade a todos os alunos, que é um fator essencial para o sucesso deste projeto, e também referir que a atribuição das licenças, que foi um processo complicado, é um processo moroso, ter essa questão toda logo definida logo no início. Também ao nível da capacitação docente, é importante que logo desde o início do processo sejam constituídas equipas pedagógicas coesas, não é? Que deem, de certa forma, apoio aos colegas que estão menos confiantes na utilização deste tipo de recursos. E também ao nível do plano de comunicação e divulgação é importante defini-lo logo desde o início, assim como uma estratégia de envolvimento de todos os participantes neste projeto. Relativamente ao acompanhamento, uma vez que este ano existem mais 15 agrupamentos, foi necessário criar equipas locais, equipas essas que foram constituídas tendo por base a sua localização, e foram assim 9 equipas. Essas equipas são constituídas por elementos dos centros de competência e também por elementos dos centros de formação. Como é que este processo está a ser feito? Está a ser feito através de reuniões presenciais, online, já todas as equipas reuniram com as suas escolas. Nessas reuniões fizeram uma análise SWOT, com uma reunião tendo por base a análise SWOT, em que o objetivo foi tentar identificar os constrangimentos e, de certa forma, tentar ir corrigindo alguns já desde o início. São feitos também alguns workshops, através dessas reuniões foram identificadas algumas necessidades de formação, e, portanto, de acordo com essas necessidades, vão ser ou já foram realizados alguns workshops, estão também previstos alguns eventos regionais a serem realizados no terceiro período. Quanto à capacitação docente, foram realizadas formações técnicas, dinamizadas pelas editoras, muitas delas presenciais devido à pandemia, foram algumas online. Também foram realizados alguns workshops, de referir que as editoras ainda estão disponíveis sempre que solicitadas para realizar algumas formações, quer para professores, alunos e até mesmo para encarregados de educação. Está também a decorrer as oficinas de formação, a oficina na segunda edição, os manuais digitais com recurso a metodologias de aprendizagem ativa, mas aqui, daqui a pouco a Ana Paula passa a palavra e ela irá explicar com mais detalhe toda esta questão da formação, uma vez que ela está desde o início neste processo, e também está a decorrer, penso que é de conhecimento de todos, um MOOC acreditado num projeto piloto intitulado Aprendizagem Ativa com a utilização de tecnologias e manuais digitais. E também, por fim, a nível mais local, comunidades de aprendizagem, onde se fazem partilhas de experiências, webinars e workshops. E passo então a palavra à Ana Paula, que vai-nos fazer com mais detalhe aqui falar sobre a capacitação docente.
Obrigada, Milena. Sim, muito obrigada por estar mais uma vez connosco neste serão. E sim, vou passar a palavra à Ana Paula, que vai então fazer, continuando no enquadramento do projeto piloto a decorrer a nível de Portugal continental, a Ana Paula vai de facto dar ênfase à questão da formação, já que coordenou e a organização de uma oficina de formação que esteve a acontecer no âmbito desse projeto piloto. Por favor, Ana Paula, obrigada, tens a palavra. Rosália, e obrigada, Milena. Vou dar então sequência à apresentação, portanto eu vou focar-me mais na formação de professores, portanto que apoiou os professores e as escolas que estavam envolvidas no projeto piloto de manuais digitais. Portanto, esta formação, tal como referiu a Milena, aconteceu o ano passado e está a decorrer este ano letivo. Esta formação, dinamizada pela DGE, teve também, portanto, a sua implementação, digamos assim, também foi articulada com os centros de formação da Associação das Escolas envolvidas. É uma oficina de formação, teve como, isto tem como principal objetivo motivar e capacitar os professores para a utilização de recursos educativos digitais e manuais escolares digitais, recorrendo a metodologias de aprendizagem ativa. Ela foi organizada na modalidade de oficina de formação, decorreu em regime B-Learning, com sessões presenciais que neste caso foram convertidas em online síncronas e também com sessões assíncronas. Esta formação foi, portanto, acompanhou o projeto, os professores e as escolas envolvidas ao longo do ano letivo. As atividades formativas concentraram-se na planificação de atividades de aprendizagem ativa, com utilização de recursos educativos digitais e também manuais escolares digitais. Portanto, houve experimentação em contexto, portanto é para isso que ela está preparada, e também os professores puderam refletir, partilhar e colaborar entre si. Portanto, pretendíamos também a resolução de problemas e redefinição de estratégias para que o projeto fosse a bom porto. Em relação aos conteúdos da formação, eles abordaram a introdução aos ecossistemas digitais e manuais digitais, focou-se muito nas metodologias e estratégias de aprendizagem ativa, também se abordou portanto, a componente da avaliação pedagógica, a exploração de portfólios digitais pelos alunos e a concepção, portanto, dessa implementação das atividades. Portanto, isso decorreu ao longo do processo, com a apresentação e reflexão sobre a implementação realizada. Esta formação foi organizada e, portanto, os conteúdos foram organizados com as equipas dos laboratórios de aprendizagem em colaboração com os centros de competência em TIC na educação. Também os formadores, portanto, oriundos destas duas equipas, estiveram a dinamizar a formação no ano letivo transato, portanto, a 16 turmas de formação, dos 9 agrupamentos de escolas envolvidos, e este ano letivo temos 35 turmas de formação dos 24 agrupamentos de escola envolvidos. Tal como a Milena referiu, portanto, em relação à investigação também procurou, também fez parte, portanto, procurar compreender os processos de desenvolvimento e das metodologias e práticas pedagógicas associada à utilização quer dos equipamentos, quer também dos recursos digitais, nomeadamente dos manuais escolares digitais. Também se analisou o impacto que a formação que foi organizada pela Direção-Geral de Educação teve na mudança das práticas pedagógicas, quer ao nível da mudança de atitudes dos docentes em relação às estratégias pedagógicas, quer também em relação às alterações, portanto,
referentes às estratégias de avaliação. O impacto foi um impacto positivo. Eu trouxe aqui alguns exemplos, portanto, retirados dos relatórios de investigação. Por exemplo, referente às estratégias pedagógicas, podemos ver que 85% dos respondentes referiram que prepararam tarefas de aprendizagem que requereram que os alunos criassem conteúdo digital, portanto, por exemplo, vídeos, áudios, fotos, apresentações digitais, entre outros. Com a formação, melhoraram o seu conhecimento sobre estratégias de aprendizagem ativa, 86% dos respondentes referiram, e também melhoraram o envolvimento e a participação ativa dos seus alunos na aprendizagem. Em relação às estratégias de avaliação, também referiram que usaram sistematicamente ferramentas de avaliação digital para monitorizar o progresso dos alunos e com a formação melhoraram as suas estratégias de avaliação formativa em sala de aula e também a forma como realizaram a avaliação sumativa. Portanto, tal como referi, o impacto da formação foi visto como positivo. Estão aqui também espelhados alguns exemplos, quer ao nível que referiram ao nível da melhoria da criação de atividades que desenvolvem a criatividade dos alunos e também referente à forma de motivar os alunos e ainda em relação ao trabalho colaborativo com colegas, portanto, entre os professores. A Direção-Geral de Educação também organizou outros eventos formativos, tal como referiu a minha colega Milena. Portanto, o curso de formação online, o MOOC, em formato MOOC, Aprendizagem Ativa com a Utilização de Tecnologias e Manuais Digitais, portanto, já está a decorrer. Este curso foi proposto para as escolas envolvidas no projeto piloto Manuais Digitais e também envolvidas no projeto Mensi. Eu trouxe aqui um vídeo da apresentação do MOOC que vou passar, porque ele também espelha um pouco, portanto, os objetivos desta formação e os conteúdos e, de certa maneira, também pode motivar para estas práticas com os manuais digitais e recursos educativos digitais. Bem-vindos ao MOOC Aprendizagem Ativa com a utilização de tecnologias e manuais digitais. É um curso promovido pela Direção-Geral da Educação. Esta formação decorre online de forma assíncrona e é acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, com duração de 25 horas. Tem início a 17 de fevereiro e decorre até 7 de abril de 2022. É um curso dirigido a educadores, a professores, a dirigentes escolares, digitais, entre outros recursos educativos digitais. Já está. Já regressou. O curso encontra-se dividido em 5 módulos. O módulo 0 é o da apresentação do curso e dos participantes do curso. No módulo 0 pode conhecer a estrutura e os objetivos do curso, contactar com o plano de aprendizagem do curso, conhecer os participantes do curso. O módulo 1 intitula-se A Utilização das Tecnologias Digitais em Contexto Educativo. No módulo 1 pode refletir sobre o impacto das tecnologias digitais na nossa sociedade, compreender os objetivos do Plano de Ação para a Transição Digital em Portugal, o uso das tecnologias digitais em contexto educativo, conhecer o projeto piloto Manuais Digitais, refletir sobre recomendações para a desmaterialização dos manuais escolares. O módulo 2 intitula-se Metodologias e Estratégias de Aprendizagem Ativa. No módulo 2 pode conhecer o conceito de aprendizagem ativa, refletir sobre potencialidades e desafios das abordagens de aprendizagem ativa, explorar metodologias e estratégias que promovem a aprendizagem ativa, discutir possibilidades de integração destas estratégias nos contextos educativos dos professores. O terceiro módulo intitula-se Estratégias de Avaliação Pedagógica. No módulo 3 pode refletir sobre aspectos relevantes da avaliação pedagógica, conhecer a aplicabilidade de rúbricas de avaliação,
explorar processos para o desenvolvimento de portfólios digitais em contexto escolar, refletir sobre as potencialidades dos portfólios digitais para o ensino, a aprendizagem e a avaliação dos alunos. O último módulo da formação, módulo 4, é dedicado à planificação da implementação. É neste módulo que irá elaborar o trabalho final do curso de aplicação dos conteúdos adquiridos nos módulos anteriores, submeter o trabalho e refletir sobre resultados a alcançar do ponto de vista das aprendizagens dos alunos e do desenvolvimento das suas competências. A avaliação formativa e sumativa é feita com recurso a ferramentas automáticas, questionários, reflexões, partilha de experiências em fóruns, murais, votações e revisão por pares. Participe e inscreva-se na plataforma Now, lms.now.edu.pt. Eu julgo que posso retirar, não sei se este vídeo foi partilhado no bate-papo. Sim, foi partilhado. Sim, foi partilhado, Ok, sim. muito bem. Portanto, só para reforçar aqui a ideia de que, apesar de ser um MOOC, ele é um curso acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, a título excepcional no âmbito de um projeto piloto de acreditação de MOOCs que está a decorrer. Portanto, este curso já se iniciou e é um curso da responsabilidade da Direção-Geral de Educação, portanto, coordenado pela chefe da equipa da ERT-DGE, em que os produtores e os formadores do curso também são portanto, a equipa dos laboratórios de aprendizagem. Pronto, termino aqui esta apresentação. Obrigada pela atenção. Rosália, podes prosseguir. Ok, muito obrigada, Ana Paula. E depois de termos tido a partilha da Milena e da Ana Paula com aquilo que tem sido o projeto piloto dos manuais digitais a decorrer no continente, vamos agora ter o prazer de ouvir o colega Luís Gaspar, que vem em representação da região autónoma da Madeira. O professor Luís Gaspar é chefe de divisão das tecnologias e ambientes inovadores de aprendizagem da Direção Regional de Educação Madeira, e é nessa qualidade que nos vai falar do projeto Manuais Digitais, que está em curso nesse arquipélago e é da responsabilidade da Secretaria Regional da Madeira, a decorrer, neste caso, em todas as escolas públicas do segundo e terceiro ciclos da região. Mais uma vez, muito obrigada, Luís, por estares aqui connosco. Passo-te agora a palavra e a partilha do ecrã. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e dizer que foi um gosto vos rever a todas e vos dar os parabéns por continuarem sempre com estas iniciativas com o mesmo entusiasmo do que há alguns anos atrás, quando eu fiz uma curta participação nesta equipa fantástica dos laboratórios de aprendizagem. E hoje o que eu vou falar um bocadinho é da experiência que temos tido do projeto dos manuais digitais aqui na região. Tal como a Milena referiu, o nome é Manuais Digitais, mas isto vai para além, muito para além da questão do próprio manual, mas é algo que encaixa bem e justifica uma série de coisas para podermos operacionalizar. Como é que surgiu isto? Só para vos dar um contexto. Desde 2016, cá na região começámos a olhar para a tecnologia de uma forma muito séria, de forma a que pudesse potenciar e diferenciar a educação dos nossos alunos, sempre no sentido de também ser o máximo inclusivo possível. E então montamos aqui um plano estratégico para a inovação educacional e que evoluiu para uma série de áreas aqui, em intensificação de formação dos professores, o projeto dos manuais digitais, a criação de ambientes inovadores de aprendizagem, os núcleos de inovação educacional. Aqui encaixa-se todos os projetos de robótica, ciências da computação, programação, eletrónica, tudo isso temos potenciado na sala de aulas, e a estrada, a rede estruturada e infraestruturas de suporte para tudo isto. A prioridade disto tudo, naturalmente, é
em comum à vossa, que no fundo é integrar as competências e os conteúdos digitais nos processos pedagógicos e potenciar isto para uma melhor formação dos nossos alunos, e isto resume-se a uma série de projetos que é desenvolvido pelas equipas da minha divisão, que vão se complementando todos uns aos outros e que tem mais ou menos esta representatividade aqui gráfica que vês, que vem, mas aquilo que me trouxe aqui é destacar realmente o projeto dos manuais digitais. Quando é que começou os manuais digitais? Começámos no ano 2018 e 2019 com um curto projeto, uma experiência piloto numa turma, e eu diria que isto foi um piloto relâmpago só para percebermos as necessidades que tínhamos para uma possível generalização que esperávamos que não acontecesse e acabou por acontecer. Ora, então em 2019 avançámos com o projeto dos manuais digitais, que é dinamizado pela Secretaria Regional de Educação, operacionalizado pela Direção Regional de Educação que pertence e na prática pela minha divisão toda esta parte, e que a partir deste princípio nós apresentamos o projeto às escolas, às 24 escolas públicas da região de segundo e terceiro ciclo, demos tempo de reflexão às escolas e as escolas assumiram o compromisso se entravam ou não entravam nisto. A nossa surpresa foi que quiseram todas entrar com todas as turmas daquilo que nós tínhamos proposto. Ou seja, como é que funciona o projeto? Todos os alunos que chegam ao 5º ano entram no projeto e passam a ter um ambiente digital na sua educação. Depois o projeto vai evoluindo, os alunos vão passando para os anos seguintes e os novos alunos que vão chegando ao 5º ano vão entrando aqui no fundo, no esquema do projeto. O que é que o projeto disponibiliza? Manuais digitais e suportes móveis para a sua utilização, ou seja, nós optamos por um tablet, pelas suas especificidades e pelas metodologias até da própria tecnologia Android, e que estamos a evoluir para a solução Chromebook para o secundário. Depois, acesso à escola virtual e aos recursos educativos digitais também, e consideramos uma variável que é muito importante, que é a segurança neste ambiente digital. Então todos os alunos têm associado uma licença do MDM, do Samsung Knox Manage, mais uma firewall de cloud. Os objetivos, também aqui é mais ou menos em comum ao fundo que vocês tinham pensado, é disponibilizar recursos educativos digitais como ferramentas estruturantes para uma melhor formação, para uma participação ativa, para metodologias ativas, para potenciar metodologias inovadoras, para valorizar também o trabalho cooperativo e as práticas pedagógicas entre os professores. Eu deixei ali diminuir o peso das mochilas, isto naturalmente que é um dos objetivos inerentes à coisa, mas não é o mais importante, embora o alívio às costas seja significativo. Promover a educação inclusiva e a diferenciação pedagógica e, naturalmente, achamos que estas metodologias baseadas em tecnologia que vêm trazer todos estes conceitos emergentes vão preparar os jovens para um futuro que sabemos que é incerto, mas sempre foi assim. Aqui a grande mudança é que passa a haver uma tecnologia que é muito volátil, que é a tecnologia digital, que tem muita variação. Como é que está estruturado no fundo o projeto? Está 3 grandes áreas. Eu diria que a primeira área é as pessoas, alunos, professores, as escolas e a formação. Todos os nossos professores, todos que entram no projeto têm formação inicial e depois vão fazendo formações ao longo do ano escolar. Depois, os conteúdos, as plataformas cloud, tentamos que elas sejam o mais compatíveis possíveis e que tudo isto seja muito transparente ao aluno, para vocês terem noção. O aluno no início do ano liga o tablet e a única coisa que faz é download dos seus manuais, todas as aplicações são instaladas centralmente por nós, por exemplo, as apps, manuais e atividades. E o outro pilar, os equipamentos, a segurança, a integração de tecnológica e a própria infraestrutura. Como é que organizamos isto para ser generalizado na região? Temos uma equipa central de apoio ao projeto, que no fundo faz a coordenação, faz de agente regulador às opções, e depois criamos a figura de coordenador por ciclo em cada escola. Criamos em portaria própria redução de carga horária para estas pessoas, para poderem trabalhar e dar apoio às pessoas na sua escola, e são eles que fazem a ligação em rede
e são um vínculo de comunicação connosco, com a equipa central. O que é que pedimos a estas pessoas? No fundo, que sejam um espelho da nossa equipa central, que se apropriem do projeto para que seja um sucesso, promovam eles também, sejam agentes de promoção da inovação, que implementem medidas facilitadoras aos outros professores para que esta transição seja o mais suave possível, mobilizem os recursos, que nos deem sugestões e, com as nossas respostas, que consigam eles ter capacidade de fornecer apoio técnico também a todos os outros colegas. Falei-vos um bocadinho na segurança, e assim por alto, e estou aqui a passar assim um bocadinho a correr, porque 10 minutos passa rápido. Na parte da segurança, o que é que nós conseguimos fazer com isto? Nós temos aqui, tínhamos esta percepção que um equipamento na mão de uma criança de 10 anos é uma janela para o mundo. E temos que ter algum cuidado nesse tipo de utilização. Juntando a variável que o equipamento viaja para a escola e para casa, na escola eu consigo, porque tenho um ambiente mais controlado, perceber o que é que o aluno está a fazer, ou até direcioná-lo para uma melhor utilização. Em casa é difícil controlar o que se passa na casa, dentro de cada casa uma das famílias. Então, este sistema de segurança, o que é que nos vai permitir? Vai permitir criar perfis de utilização dos equipamentos, em que os equipamentos mudam de comportamento se estiverem na escola ou se estiverem em casa. E, de uma forma muito geral, na escola nós trabalhamos com as políticas de acesso a blacklist, ou seja, partimos do princípio que está tudo aberto, contudo, segundo as indicações das escolas, nós vamos restringindo aquilo que as escolas nos vão pedindo. As aplicações, tanto num perfil como no outro, só são instaladas as aplicações autorizadas e reguladas por nós. Na prática, só existem duas categorias autorizadas de instalação: educação e ensino, que estão classificadas na Play Store da Google. E o perfil fora da escola. Aqui é o inverso do outro perfil, ou seja, temos tudo controlado, fechado, controlado por uma cloud e que tem aberto só aqueles conteúdos que são confiáveis para a educação e para o trabalho dos nossos alunos. Outra das coisas interessantes estão a ver aí esse mapa, isso é representativo, isso é a mancha de localização dos tablets. Nós fazemos a monitorização de todos os equipamentos. Isto vem ser importante porque trouxe segurança às famílias. Para vocês terem noção, em 7.000 equipamentos que temos a circular pelas ruas da região autónoma, só 3 desapareceram, e atenção, desapareceram para a população em geral, nós continuamos a saber onde é que eles estão, e inclusive esquecimentos, possíveis suspeitas, nós anulamos porque fazemos a localização do equipamento e resolvemos essa questão em minutos. Conseguimos também com este sistema fazer isto fui-nos pedir há pouco tempo, o caso que eu tenho de vos mostrar aqui, o tablet só permite utilizar essas aplicações. O que é que foi este pedido? Foi pedido por uma professora de uma escola do Porto Santo que tem um aluno com síndrome de autismo muito profundo, e tudo o que seja fora do ambiente da utilização dos manuais é muito problemático para esse aluno. Então o tablet desse aluno, por sugestão das técnicas de educação especial, só tem a utilização dos manuais. Nós conseguimos controlar este tipo de questões. Luís, desculpa, Sim. podias acelerar um bocadinho, se faz favor, já estamos a queimar o nosso tempo. Peço desculpa a interrupção. Não tem mal nenhum. Depois, só para terem noção, nós neste momento temos 6.850 alunos a participar no projeto, 1.400 pessoas, 355 turmas, e temos aqui 7.000 e tal equipamentos. Esta diferença é porque todas as escolas têm equipamentos extras para substituição atempada no caso da avaria ou de outra situação menos agradável. Próximo ano estamos a pensar alargar o projeto a já algumas turmas de 10º ano, e isto para quê? Para preparar que em 23-24 o projeto abrange todo o segundo e terceiro ciclo e entra de forma generalizada já no 10º ano.
A última intervenção que estamos a fazer é mesmo na estrada necessária. Nós fizemos uma intervenção de fundo em todas as escolas, implementámos uma rede Wi-Fi de cobertura total em 100% de espaço interior e exterior em todas as escolas da região, e estamos a implementar a nível de segurança, que é classificado pela cibersegurança nível 3, em que todas as escolas têm redes diferenciadas para proteger a utilização do aluno em sala de aula. E como o tempo está a queimar, e também não quero me alongar, obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Luís, e desculpa de facto acelerar. Não tem mal nenhum. Obrigada mais uma vez por ter estado aqui conosco. Após o enquadramento de iniciativas relativas à integração dos manuais digitais em escolas, tanto do continente como da região autónoma da Madeira, vamos agora assistir a 2 partilhas de experiências de 2 agrupamentos de escola a participar pelo 2º ano consecutivo no projeto piloto no continente, e para moderar estas partilhas vou passar a palavra à minha colega Ana Paula. Força, Ana Paula. Muito bem, eu vou compartilhar aqui novamente a tela, portanto, vamos então iniciar, portanto, a primeira partilha de experiência de escolas, de agrupamentos de escolas. Portanto, nós vamos ter duas apresentações de experiências de escolas, portanto, com o projeto piloto Manuais Digitais, e no final teremos então lugar para perguntas e respostas. Portanto, os colegas podem continuar, eu já vi que já estão a colocar muitas questões no bate-papo, podem continuar, portanto, e faremos, portanto, esse momento no final destas apresentações. Portanto, eu vou já prosseguir para a apresentação dos colegas que temos, dos nossos oradores convidados, neste caso as oradoras convidadas referentes à partilha do agrupamento de escolas de Vales Longos. Boa noite, Maria Isabel Pacheco e Luísa Alves, muito obrigada por estarem presentes e pela vossa disponibilidade. Portanto, a colega Maria Isabel Pacheco é professora do 1º ciclo, possui licenciatura em Educação com especialização na área de Gestão e Animação da Formação, é coordenadora do departamento do 1º ciclo e encontra-se a coordenar o projeto piloto de manuais digitais no seu agrupamento de escolas desde o ano letivo transato. A professora Luísa Alves, também professora do 1º ciclo, possui um mestrado em História da Educação, foi durante 4 anos formadora do Programa de Formação Contínua em Matemática para professores do 1º e 2º ciclo do ensino básico, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, e encontra-se a implementar o projeto piloto de manuais digitais também desde o ano letivo anterior. Antes de vos passar a palavra, nós, portanto, como é habitual, iniciamos com um vídeo de apresentação que é selecionado pelos oradores convidados. Neste caso, portanto, é isso que eu vou fazer passar. Digam-me, por favor, se o som... Sim. O projeto piloto de desmaterialização dos manuais escolares está inserido no plano de ação para a atualização digital e está a ser coordenado pela DGE. O nosso agrupamento, o agrupamento Vales Longos, aderiu este ano a este projeto com 10 turmas de 3º ano, envolvendo aproximadamente 200 alunos e 22 professores, entre professores titulares e professores de apoio. Este projeto começou por ser concretizado em setembro. Os alunos receberam computadores portáteis, emprestados pela Câmara Municipal de Valongo, portanto, um para cada aluno, e com acesso a todo o ecossistema de ferramentas e conteúdos da aula digital e da escola virtual. Portanto, deste modo, os alunos passaram a ter acesso a tarefas atribuídas pelos professores, canções, vídeos explicativos da matéria, pronto, além de acederem ao próprio manual.
Paralelamente, a sala foi equipada com um computador fixo e o quadro interativo, não é, que é vital para o sucesso do projeto. Além disso, os professores tiveram formação, também essencial, não é? Tivemos a formação da Porta Editora e da Leia, portanto, e uma formação da DGE, que também foi muito importante para a concretização do projeto. Para que essas formações? Para nos motivar, não é? E capacitar para a utilização dos manuais digitais. Inicialmente, nós começamos por trabalhar com as plataformas e com o manual digital ao longo do ano, conforme os miúdos foram melhorando as suas competências digitais. Fomos vendo que o facto de termos o computador na sala de aula abre-nos imensas possibilidades, não é? Então começamos a trabalhar uma metodologia de aprendizagem ativa, mais centrada no aluno. Por exemplo, eles levam para casa material de estudo, leem, resumem e depois na sala de aula mostram aos colegas a aprendizagem que fizeram, as descobertas que fizeram. Pronto, além disso, noto que os meus alunos melhoraram imenso a nível das capacidades, das competências digitais. Para além disso, ainda conseguimos comunicar muito melhor, que eles comunicam entre eles, os alunos, sem precisarem de passar pelo e-mail, comunicam diretamente na plataforma e comigo. E eu comunico com outras pessoas, portanto melhoramos a nossa rede de comunicação e trabalho colaborativo. Trouxe-nos também a possibilidade de fazermos testes digitais, que são muito mais apelativos para os alunos, e pronto, e aí são imensas vantagens que passamos a ter na nossa sala de aula. No futuro parece-me que este projeto é para continuar, não é? São imensas as vantagens que nós tiramos do projeto e os adoram e acho que é para continuar, não é? Para nós e se calhar até mais generalizado no país inteiro. Ora bem, olá Isabel, olá Luísa, muito obrigada, muitos parabéns pelo desenvolvimento do projeto no vosso agrupamento de escolas. Estamos a falar de escolas, portanto, do projeto a ser desenvolvido com alunos do primeiro ciclo, alunos pequeninos, novinhos. Não, gostaria que comentassem e acrescentassem mais informação a esta peça que nós observamos, neste ambiente que têm, portanto, com tecnologias, equipamentos, acesso a recursos educativos digitais e ao manual digital, referiram as imensas vantagens. Querem explicar melhor para os nossos ouvintes? Ora, então, boa noite, obrigada. Eu, antes de mais nada, também queria dizer boa noite e queria dizer o seguinte: obrigado pelo vosso reconhecimento em relação à nossa participação neste projeto, porque de facto estamos de corpo e alma nele. Né? E a Luizinha agora ataca aí com a parte. Eu acho que este vídeo já resume muito o trabalho feito realmente na sala de aula. Portanto, realmente os alunos têm acesso aos manuais digitais e a todas as atividades das plataformas, mas realmente vai muito além disso. E não é de todo só trocar o manual físico pelo manual digital, vai muito, muito mais além do que isso, senão nem tínhamos assim grandes vantagens. Portanto, realmente é verdade, eles têm um desenvolvimento nas competências digitais incríveis, já resolvem problemas até das salas ao lado e pesquisam os temas que lhes interessam, acedem a simuladores, a jogos, escrevem livros digitais, constroem portfólios digitais. Eu que faço questões de aula regularmente, faço tudo nas plataformas, tudo, ou na Moodle,
Portanto, realmente é uma mais-valia. Para além... Continuam a escrever, estava agora a ver aqui no bate-papo, também continuam a escrever, claro, muito nos cadernos. Pronto, além disso, ainda nos traz mais uma vantagem que agora com a introdução das novas aprendizagens essenciais de matemática, portanto, na implementação destas novas aprendizagens, no que diz respeito à capacidade transversal do pensamento computacional. Portanto, temos aqui a porta aberta para conseguirmos aplicar na prática aquilo que realmente as novas aprendizagens essenciais nos pedem para fazer, não é? Trabalhar o pensamento computacional. Portanto, é uma mais-valia. Claro que também tivemos alguns constrangimentos, não é? Não é tudo um mar de rosas, temos mesmo que acreditar naquilo que estamos a fazer. Muito bem, portanto, eu sei que as colegas têm mais uma partilha em vídeo para fazerem, eu vou colocá-la também. Esta foi feita pelos alunos da Escola do Valado, da escola. Exatamente, para mostrarem um bocadinho o ponto de vista deles. Sim, do ponto de vista deles, e também podemos ver as estratégias de aprendizagem que também propõem aos vossos alunos, não é? Eu vou então mostrar. Agora sim. Nós somos alunos dos 3º e 4º anos da Escola de Valado em Valongo. O nosso dia-a-dia mudou muito desde que os portáteis entraram na nossa sala de aula. Começamos a aceder aos manuais escolares digitais, o que nos permite ver vídeos, cantar músicas, consultar o dicionário online, acrescentar notas nos livros, ver esquemas explicativos da matéria, fazer testes formativos e outras tarefas, jogos e exercícios. Podemos pesquisar informações na internet, coisas importantes, como por exemplo o nome de todos os presidentes da República que tivemos até hoje, ou coisas mais simples, como desenhar um cãozinho passo a passo. Os portáteis também nos permitiram aceder a simuladores de sistema solar ou até a jogos educativos de cálculo mental, geometria e construção de gráficos. Temos a oportunidade de gravar vídeos sobre os direitos das crianças ou até de escrever um livro digital. Começamos também a usar o Word e o PowerPoint, que tanto jeito nos dão na apresentação de trabalhos e na escrita de textos. Através da metodologia de sala de aula invertida, fizemos trabalhos sobre autores portugueses ou até os planetas do Sistema Solar, que depois apresentamos à turma. Tivemos a oportunidade de aceder a aplicações como o Padlet, o WordWall, Flipgrid, Paint 3D e até de fazer portfólios digitais. Conseguimos trazer para a sala de aula a Rita Red Shoes, o cientista Marco Pinto ou os jornalistas Cláudia Lobo e Paulo Barroso, da revista Visão Júnior, através de webinars educativos. E por falar em Visão Júnior, também participamos e votamos nos miúdos a votos. Finalmente, conseguimos comunicar uns com os outros através da Moodle e da aula digital. Gostamos da presença dos portáteis na sala de aula, pois tornam as aulas mais divertidas e interessantes. Muito bem, tivemos aqui uma apresentação, portanto, na voz dos alunos e que mostra também todo o trabalho que tem sido desenvolvido pelos professores nas suas salas de aulas. E eu peço desculpas, mas o tempo voa neste caso. Eu vou passar agora para, muito obrigada colegas, vou passar agora para a apresentação do agrupamento de escolas de Moimenta da Beira. Nós temos connosco o senhor diretor do agrupamento de escolas de Moimenta da Beira, o professor Alcides Sarmento, e a professora Maria da Conceição Pinheiro, que também é a coordenadora do projeto Pilotos Manuais Digitais neste ano letivo, desde o início do projeto, portanto desde o ano letivo transado. Eu passava, antes também de iniciar, portanto, uma conversa convosco, passava já de seguida ao vosso vídeo de apresentação, portanto, aquele que selecionaram. Ok, obrigada. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Gostemos ou não, o futuro é digital. A adesão a este nosso projeto não foi mais do que procurarmos antecipar o futuro. O que é importante é que as escolas consigam, e nós procuramos sempre fazê-lo, de estar, em termos de inovação, procuramos sempre que possível, não que o consigamos sempre, mas estar precisamente um passo à frente. O projeto de manuais digitais, para mim, é uma coisa quase natural, porque eu há vários anos que trabalho muito com ferramentas digitais, sobretudo no ensino profissional, quando eles ainda nem sequer tinham manuais. Creio que esta experiência de manuais digitais é uma experiência muito enriquecedora para nós, porque prepara-nos para tudo o que nos avizinha, que é um futuro onde nós percebemos que cada vez mais vamos ter que utilizar a parte digital da nossa vida. Facilita a pesquisa, dá-nos uma certa autonomia e temos uma vasta interação com outros recursos que manuais tradicionais não tínhamos. Eu acho uma experiência muito enriquecedora poder participar neste projeto. A nossa adaptação a esta nova realidade digital, em que entramos muito repentinamente no início da pandemia, além de, por exemplo, diminuir a pegada ecológica por parte da impressão de manuais em papel. Bem, houve muitas mudanças no 9º para o 10º ano. No 9º ano nós usamos tablets e no 10º ano estamos a usar computadores. E no 10º ano o ritmo de estudo é muito maior, é muito mais intenso, temos que estudar muito mais e a matéria também é mais. Com este projeto nós começamos a usar muito mais o digital. Por exemplo, nós temos testes digitais, o que tem as suas vantagens, porque nós ficamos logo a saber de seguida as nossas avaliações e o quanto obtemos nesse teste, mas tem as suas desvantagens, porque os professores pensam que nós estamos sempre a copiar. Então, Mariana, o que é que achas deste projeto? Eu gosto bastante, mas o problema é a internet. O nosso acesso, o facto de termos muitas contas para iniciar, atrasa bastante a aula. Ao participarmos neste projeto, a nossa grande intenção foi estimular a utilização do digital em contexto de sala de aulas, nomeadamente utilizando metodologias de aprendizagem ativas e diferenciadoras pedagogicamente, de forma que conseguimos atingir o mais sucesso escolar dos nossos alunos. Então, a minha experiência relativamente à utilização dos manuais escolares foi boa. Foi numa altura em que nós estávamos todos confinados e as minhas aprendizagens no âmbito da utilização destas tecnologias foram muito proveitosas, principalmente para os meus alunos, que já tinham algumas competências digitais e que lhes permitiu conseguirem continuar a desenvolver algumas competências mesmo à distância. A nossa praxis, aquilo que temos por hábito, e mesmo aqui pessoalmente, em termos de direção e como diretor do agrupamento, procuro que os projetos sejam apresentados ou que possamos aderir a esses projetos inovadores. Tive experiências muito boas, conseguia implementar algumas atividades experimentais por utilização de simulações, que era mais difícil utilizá-las em sala de aula tendo apenas um computador. Como tínhamos tecnologia disponível, os alunos poderiam ter facilmente acesso às tecnologias e assim implementaram algumas atividades experimentais, nomeadamente do PET, e facilmente, cada um por si e à sua rapidez, com as suas capacidades, iriam desenvolver as competências pretendidas. Este projeto dos manuais digitais no ensino profissional tem sido bastante positivo, porque nós no ensino profissional tentamos ter um ensino prático, um ensino dinâmico e, sobretudo, um ensino ativo. E com os manuais digitais, este projeto foi sobre azul. Curiosamente, às vezes parece-me que os alunos têm mais resistências do que eu próprio, muitas vezes, na utilização do ambiente digital. Por exemplo, eu estou mais distraído mais com os computadores do que com os manuais de papel. Curiosamente, uma das barreiras que eu não estava a contar ter prende-se com a falta de acessibilidade dos próprios manuais digitais. Eu estou a coordenar este projeto desde o ano letivo anterior. E posso dizer que é um projeto bastante enriquecedor e contribuiu bastante também para o meu enriquecimento profissional. Os desafios são constantes, não terminaram,
foram maiores as dificuldades no início do projeto, dificuldades que foram sendo ultrapassadas com o apoio dos colegas de informática que foram tentando resolver os problemas que apareciam. A mudança de práticas na sala de aula com o reforço das metodologias ativas de aprendizagem, e queria salientar aqui o papel da DGE e da formação que promoveu junto dos professores para que estes pudessem tirar o maior partido das ferramentas digitais e dos manuais digitais. O futuro aguardamos. Ora bem, muito boa noite, professor, senhor diretor Alcides e Conceição Pinheiro. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e desde já também os nossos parabéns pelo desenvolvimento deste projeto, que é um projeto grandioso e que nós percebemos todo o trabalho que está por trás e toda a liderança também e portanto as dificuldades também que existiram e as mais-valias também que foram por vós percepcionadas. Eu não sei se querem, por favor, assim em 2 minutinhos ou 3, ou ainda em 5 minutos, comentar e acrescentar mais informação sobre o projeto. No bate-papo estão a referir excelentes intervenções e testemunhos, parabéns. Boa noite, muito obrigado. Para nós é que agradecemos esta oportunidade, nomeadamente julgo que o vídeo é bastante claro sobre a importância que cada um, nomeadamente foi muito interessante, porque não foi combinado eu começar por falar da questão do futuro e de antecipar o futuro e um aluno tê-lo dito. Aliás, eu só agora que dei conta, porque das outras vezes deve ter visto a correr, quando a ação me mostrou, e portanto, no fundo é isso que nós procuramos fazer e que na educação é sempre difícil, mas que ainda por cima, desta vez juntou-se aquilo que normalmente dizem que acontece nos grandes saltos da história, não é? Que é juntar a inovação com uma conjuntura crítica. E de facto estávamos longe, portanto estes 2 fatores levaram a que nós de facto demos um salto, porque não basta ter a tecnologia, é preciso depois de facto dar-lhe substância e torná-la útil, porque a tecnologia só por si não faz muito. E esta conjuntura crítica levou a que tivéssemos aproveitado isso muito bem, nomeadamente a questão dos tablets, mas mais do que aproveitar bem foi o sentido, a oportunidade, portanto, para anteciparmos o futuro e para estarmos um bocadinho mais à frente. De resto, em termos práticos, a Conceição, em termos depois de resultados, a Conceição acompanha mais do que eu e não sei se ela quer dizer alguma coisa sobre isso. Boa noite, conseguem ouvir-me? Boa noite, sim, claro que sim. Pronto, eu sei que o tempo é muito pouco, o que o Dr. Alcides em parte disse está dito, também aquilo que viram no filme foi o testemunho de vários intervenientes, deu perfeitamente para perceber os aspectos mais positivos e aquilo que correu menos bem e que nós fomos aperfeiçoando ao longo do tempo. Eu lembro só que no primeiro ano nós tivemos 4 turmas de 9º ano com 64 alunos e passámos depois para 11 turmas num total e 44 professores e 112 alunos. Portanto, é evidente que as dificuldades foram sendo ultrapassadas, foram surgindo também outras que também tentámos ultrapassar. As mais-valias estão todas espelhadas no filme
Eu saliento a questão das editoras e daquilo que um colega aí disse, da acessibilidade, que não é, que eu penso que é um aspecto a melhorar. O colega teve que fazer uma negociação com o manual em PDF porque não tinha hipótese de aceder aos conteúdos digitais da forma que nós temos. E uma outra sugestão, eu falo no futuro, não sei, vamos aguardar, porque ter 11 turmas é uma coisa, ter 22 é outra, tem que a internet funcionar muito bem, o equipamento ser bom, mas gostaria só de salientar que, relativamente ao futuro, penso que as experiências estão a ser positivas e seria com todo o gosto que eu continuaria. Aliás, eu estou no projeto, estou a coordenar, estou a implementar, fiz formação, portanto eu sinto na pele as dificuldades, aprendi muito com isto e não me estou a ver neste momento a voltar para trás e a ter que ir para aquele manual em papel. Gosto muito do papel, mas não nestas circunstâncias. E não acrescentaria mais nada. Penso que está tudo mais ou menos dito, até pela outra escola que focou exatamente as mesmas questões. Muito bem, muito obrigada. Nós, de facto, estamos com pouco tempo, acabamos por esgotar. Já esgotamos o tempo. Já esgotamos com todas as apresentações. De qualquer maneira, eu penso que ficou aqui uma panorâmica geral sobre quer questões do enquadramento e da organização, como também da prática efetiva que os professores, portanto, do projeto com os alunos dentro da sala de aula e que nós percepcionamos com os vários exemplos que foram apontados. Muito obrigada, com certeza que ficam perguntas no bate-papo para por responder posteriormente. Não sei, eu passava agora à Rosália para fechar a sessão. Muito obrigada, excelentes partilhas, vocês devem, portanto, ficar orgulhosos pelo trabalho que estão a desenvolver, sobretudo pelo entusiasmo que nós sentimos da parte dos alunos, e isso já responde por si, já diz tudo, não é? Entretanto, agradecer a todos que estiveram presentes, pedir-vos desculpas porque de facto já esgotamos o tempo e acabamos por não conseguir responder às questões. Algumas delas foram sendo respondidas ao longo das apresentações, outras no próprio bate-papo. Se entretanto quiserem podem dirigir as questões diretamente a nós, à Embaixada dos LAs. No final partilharemos também o link, o nosso endereço de e-mail, caso queiram de facto ver esclarecidas essas dúvidas que nós não conseguimos esclarecer ainda em tempo útil. Relativamente à sessão, à terceira sessão, recordar que para quem está a participar na ACD, portanto na ação de curta duração, este ano as 6 sessões estão divididas em 2 ACDs, em 2 segmentos de 3 horas. Hoje é a última sessão do primeiro segmento, portanto recordar a essas pessoas que devem fazer o registro da sua presença portanto, no Moodle, no local próprio, portanto tem que registar a sua presença para garantir a obtenção do referido certificado. Entretanto, os restantes colegas que não estando a participar na ACD podem ter acesso a um certificado de participação, digamos assim, nesta sessão. Para isso basta preencherem o formulário de avaliação, que as minhas colegas já disponibilizaram o link no bate-papo e ele está aqui também acessível na partilha, penso que estão todos a ver, correto? Sim, muito bem. E no final da submissão desta avaliação recebem uma mensagem e nessa mensagem tem um link para um formulário onde podem pedir, solicitar então esse certificado de participação. Resta-me agradecer então a todos, a vocês que estiveram cá a acompanhar-nos, aos nossos oradores que tão amavelmente nos, portanto, brindaram com estas excelentes partilhas.